Beleza. Tá, foi. Então a gente tinha parado nos box plots, né? Bom, aí agora eu vou mostrar como é que faz para a gente calcular os box plots. Então, é o seguinte. A primeira coisa, a gente tem que calcular os quartis, né? Quartil 1, quartil 2, quartil 3. Então, o quartil 1, ele deixa 25% de probabilidade à esquerda, quartil 2 deixa 50% à esquerda, e quartil 3, 75% à esquerda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os meus 189, né, observações, e aí eu tenho que dividir, né? Bom, 189. Primeiro, eu vou fazer o quartil 2. O quartil 2 ele deixa 50% dos dados à esquerda e 50% à direita. Então, eu vou pegar 189 dividido por 2, vai dar aproximadamente 94. Bom, exatamente, né? 94,5. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que tem 94 observações antes do segundo quartil, aí vem o segundo quartil e depois 94 observações. Tá? Então, se eu contar aqui, ó, 94, eu tenho até aqui. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Ah, peraí, eu acho que é só 89. Deixa eu contar de novo com você. Ah, não, é 189, é a base toda. Abaixo de 200, abaixo de 2.500 são menos. Então aqui eu contei 12 vezes 1, 2, 3, 4, 48, mais 12 daria 60, né? Só que eu vou tirar um, que é esse cara que está faltando, então são 59. Então deixa eu fazer de novo. Então teria 59 sobre 2, que vai me dar aqui 29,5. Tá, então são 29 observações à esquerda, 29 à direita e o segundo quartil. Então aqui, ó, eu tenho daqui para cá 24, né? Daqui para cá eu tenho 24 observações, 25, 26, 27, 28, 29. Aí vem o segundo quartil, né? E aqui, daqui para cá, se contar também, vai dar 29. Então, esse é o meu segundo quartil. Aí, para o primeiro quartil, eu faço a mesma coisa. Agora eu vou dividir, né? Eu tenho 29 observações à esquerda, né? Nessa primeira metade aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, são 29 observações à esquerda. Eu vou dividir 29 por 2, eu vou chegar a 14,5. Então, eu vou contar 14 observações à esquerda, aí vai vir o primeiro quartil e depois 14 observações. Então, aqui até aqui 12, 13, 14. Então, 14,5, esse cara aqui é o meu segundo quartil. Tá? Aí eu faço a mesma coisa do lado direito, para achar o terceiro quartil. Por quê? Porque aqui eu tenho 50% das observações. Se eu dividir essa parte em duas partes iguais, vou dividir de novo em 14,5, né? Então vai ser 14 para a esquerda, 14 para a direita, e o terceiro quartil vai estar no meio. Esse é o valor 15, né? Daqui para cá. Tá? Bom, então é isso. Alguma dúvida, pessoal, nesse procedimento que eu fiz? Eu estou fazendo aqui de forma bastante empírica, tá? Sem nenhum formalismo, nem nada do tipo. Mas é mais porque para você achar os quantis exatos mesmo, né, fazendo um software, ele vai achar automático para vocês. Basta ter a ideia, tá? A ideia é essa, dividir em 4 partes iguais. Então, então aqui eu tenho uma parte dos dados, essa parte tem a mesma quantidade de observações do que essa parte aqui, que é 14, que tem a mesma do que essa parte aqui, que é 14, e aqui também 14, tá bom? Então, dessa forma, eu dividi os meus dados em 4 partes iguais. Nota que eu sempre tenho que fazer em ordem crescente, porque senão vai dar uma coisa totalmente sem sentido, tá? Então, nota que os dados estão em ordem crescente, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Tá bom?
Bom, então é isso. Aí, bom, calculados os 3 quartis, eu vou calcular uma outra medida, que é a distância interquartílica. Ela vai ser usada depois para definir a noção de outlier. Essa distância interquartílica, ela é o Q3 menos o Q1. Então, a gente chama de DIQ, que é a distância interquartílica. E ela é definida como DQ igual ao Q3 menos o Q1. Se a gente voltar para o box plot, a gente vai ver que a distância interquartílica, deixa eu apagar essa figura aqui, porque eu acho que já está muito poluído. Então, vamos ver no gráfico o que é a distância interquartílica. Aqui eu tenho o meu quantil 1 e aqui eu tenho o quantil 3. Então, a distância interquartílica é esse comprimento aqui da caixa. Esse é o DQ. Tá? Beleza, para que eu vou usar isso? Bom, eu vou usar isso para definir as cercas do boxplot. Tá? Lembrando que eu tenho alguns valores que são outliers e os demais não são. É porque isso acontece porque aqui tem uma cerca que é invisível no gráfico. Tá? O boxplot sempre tem duas cercas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Tá? E essas cercas, elas não aparecem no gráfico, elas são invisíveis. A gente sabe mais ou menos onde a cerca está, porque ela vai estar entre um outlier e a última observação que não é outlier, porque essa cerca daqui é que define quem são os outliers. Observações à esquerda da cerca inferior são outliers. Tá? Então aqui eu tenho outliers. E à direita da cerca superior eu também tenho outliers. É a região onde eu posso encontrar outliers, melhor dizendo. Aqui, como eu não observei nenhum valor nessa área, não tem outliers, tá? Na parte superior do gráfico, mas na parte inferior eu tenho outliers, tá bom? Bom, e aí como é que eu faço a cerca, né? Bom, a cerca, ela é dada por, vou colocar aqui, eu vou chamar de LI, que é o limite inferior, tá? Que é a cerca do lado esquerdo. Então, essa cerca vai ser o Q1 menos 1,5 vezes a distância interquartílica. Então, o que eu faço? Eu meço essa distância aqui, multiplico por 1,5, e aí eu pego essa distância multiplicada por 1,5 e faço a distância daqui até aqui, essa vai ser a cerca. E faço a distância daqui até aqui, essa vai ser a cerca. Aqui, no caso, deveria cair aqui. Tá? Bom, então é isso. No caso nosso, né, isso aqui daria a cerca inferior daria Q1, que é 1,928, menos 1,5 vezes a distância interquartílica é 2,459 menos, desculpa, 2,395, ele errado, menos 1,928. Tá bom? Então, se eu for fazer essa conta, aí deixa eu abrir aqui o R para poder fazer com vocês. Se eu for fazer essa conta, aqui vai dar 1,928 menos 1,5, que multiplica 2,395 menos 1,928. Pronto. Então, o meu limite inferior no boxplot deu 1227,5. E quem é o limite superior? O limite superior, ele é análogo. Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui o valor para vocês verem. 12275. Então, ó, o limite da cerca está em algum lugar por aqui. No caso, esse valor era 1227,5. Nota que o próximo cara acima de 1227,5 é 1330. Então, esse é o que está marcado aqui, que é o valor mais extremo
à esquerda dentre os que não são outliers. Próximo valor observado já é outlier. 11,35 já é um outlier, tá bom? Então vamos ver o limite superior. O limite superior é Q3 mais 1,5 vezes DQ. Tá? Então, pelo gráfico, né? Pelo gráfico eu tinha dito que era o quê? Você pegar o Q3 e somar 1,5 vezes a distância interquartil. Então, dá isso, Q3 mais 1,5 distância interquartil. Então, vai dar 2,395 mais 1,5, que multiplica essa distância aqui, 2,395 menos 1,928, tá? Então, se eu for voltar lá para o R, eu vou aproveitar, né, a conta que eu já fiz, porque ela vai ser bem parecida, então aqui eu só vou colocar o 2,395. Então, eu obtive igual 3095,5. Tudo bem? Tá. Então, aqui está a minha cerca do lado direito. Tá? 3095,5, tá bom? E aí fica claro, né, que as cercas, de fato, elas são invisíveis no boxplot. A gente não coloca elas lá, tá? Então, ó, antes de eu interpretar, ficou alguma dúvida, pessoal, nessa última parte? De definir aonde estão as cercas? Alguma parte das contas não ficou muito claro? Alguma pergunta? Não peguei de onde veio 1,5. Ah, obrigado pela pergunta, Marcelo. Pois é, 1,5 veio da cartola. É meio decepcionante, assim, eu não tenho uma resposta pronta para esse 1,5. Tá? De praxe é o que a gente usa, tá? Eu posso dizer, sempre que a gente estiver trabalhando com boxplot, esse 1 vai ser 1,5 que a gente vai multiplicar ali. A gente podia botar outras coisas, podia botar 2 vezes o DQ, 3 vezes o DQ, tá? Quanto maior esse número, esse 1,5, mais difícil vai ser de classificar como outlier, tá? Então, assim, na prática, a gente usa esse valor 1,5 porque ele dá uma boa... ele dá outliers que classificam bem o que... Ele dá boxplots que classificam razoavelmente bem o que a gente espera como outlier. Né? Aqui, por exemplo, ele pegaria essa parte do histograma aqui e classificaria como outlier. Se eu colocar um valor maior do que, muito maior do que 1,5, talvez eu perca essa parte aqui como outlier. Talvez eu perca até essa, se eu aumentar demais. Se eu diminuir demais, eu vou acabar contando coisas que, sabe, talvez não sejam outliers mesmo. Então, assim, a resposta curta para isso, e rápida, é que vem de observações empíricas que a gente, na prática, a gente sabe que costumou funcionar bem. Mas esse valor podia ser diferente. Uma resposta mais longa seria a seguinte: eu nunca parei para fazer essa conta, mas achei interessante a sua questão. Depois eu acho que eu vou fazer a conta e verificar isso. A gente pode ver o que essa regra daqui nos dá no caso da normal. Então, se eu pegar uma distribuição aqui que é normal, pegar, sei lá, normal 0,1, tá? Aí eu posso calcular quem é o terceiro quartil. Calcular aqui quem é o Q3. O segundo quartil é 0, certo? Porque eu estou na normal 0,1. O primeiro quartil eu posso calcular também, tá? E aí a gente pode ver, calculo o primeiro quartil. Eu não sei se está claro, mas quando eu divido em quartis, ó, eu tenho 25% dos dados aqui, 25% aqui, 25% aqui e 25% aqui. Nossa, ficou terrível de ver, desculpa. Mas cada um desses é 25%, tá? Então, eu posso fazer essa regra, né, na normal 0,1, tá? Então, eu posso ver, calculo essa distância aqui. Primeiro, eu tenho que calcular quem é o Q3 da normal 0,1, quem é o Q1, calculo essa distância, obtenho DQ, aí eu coloco aqui, né, Q3 mais 1,5 DQ. Coloco para a direita. Pego Q1 menos 1,5 DQ e coloco para a esquerda. Esses valores
vão servir como quantias, né? Vão ser valores, né, no eixo horizontal, então associados a eles eu tenho quantias. Então eu consigo calcular, né, consigo saber qual é a probabilidade associada a esses quantias, tá? E aí a gente vê se essa probabilidade, por exemplo, se a probabilidade à esquerda dessa quantidade aqui, né, que é cerca inferior, for muito pequena, então tá ok. Eu estou classificando como outlier ah, coisas que são raras, né? E se o Q3 mais 1,5 DQ tiver muito para a direita, ou seja, se o quantio de probabilidade dele for bem alto, tipo, sei lá, 99% ou algo assim, então tudo bem, então ok também, porque aí quer dizer que o que tiver à direita dele tem área pequena. Então o caminho seria esse, seria eu calcular esse cara daqui, e ver quanto de probabilidade eles acumulam, né? Quanto de probabilidade eu tenho daqui para cá e quanto eu vou ter daqui para cá. É que acabou o espaço, não vou conseguir desenhar mais. Tá? Então é uma forma empírica. Depois eu posso fazer essa conta. Talvez no intervalo eu faça e mostre para vocês o que vai dar. É uma motivação um pouco mais convincente do porquê botar 1,5. Tá bom? Bom, beleza. Mas é boa pergunta. Faz todo sentido, né? Eu coloquei 1,5 aqui, mas ele vem de uma observação empírica. Né? Eu acho que deve ter fundamento teórico por essa questão do gráfico aqui. E depois eu posso fazer e contar para vocês o que deu. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então tá bom, vamos continuar. Então, aqui a gente já definiu quem são as cercas, né? Então, o primeiro passo para fazer o boxplot, achar os quartis, depois acha a cerca, aí depois você traça, né, as linhas até as últimas observações que não são outliers, no caso essa, né? E depois você coloca as suas, você assinala quem são os outliers. Tá? Então, eu vou só apagar aqui para não ficar muito poluído. Bom, sabendo disso, vamos comparar então o boxplot com o histograma, tá? Sempre que a gente vê um boxplot, a gente deve imaginar o histograma que está por trás daquele boxplot, tá? Para a gente ter uma visão. Então, ó, nota que nessa caixa eu tenho aqui 25%, aqui 25% dos dados, aqui eu tenho 25%, né, daqui para cá, e daqui até o final também tem 25%. Eu não coloquei os percentuais aqui dentro, porque vai ficar muito pequeno. Então, nota que 50% das observações estão dentro da caixinha, né? E 50% está fora. E aqui os outliers estão ficando mais dispersos. Então, concorda que esse boxplot, eu devo ver ele como uma curva mais ou menos assim, né? Algo do tipo. Porque aqui eu vou eu tenho metade dos dados concentrados nessa região, e à medida que eu me distancio da caixa, né, as observações vão ficando menos frequentes. Então, ao observar um boxplot dessa forma, eu imaginaria uma curva, né, de densidade associada mais ou menos assim. E aí o histograma ele vem como uma aproximação dessa curva, né, como uma realização, melhor dizendo, discreta dessa curva. Tá? Vamos ver se não é o mesmo formato, ou um formato similar ao que eu achava que deveria ser, né? Tá? Então é importante a gente treinar um pouquinho isso, né? Visualizar um histograma, né, a partir do boxplot que é fornecido. Então vamos dar uma olhada, aqui eu já fiz essa construção, né, com vocês, já mostrei como é que faz. Então vamos ver mais um exemplo para a gente treinar essa parte de interpretar o boxplot. Então nesse conjunto de dados aqui, eu tenho o número de horas dormidas por dia da semana. Então aqui cada um é uma pessoa diferente, e aqui cada boxplot se refere a um dia da semana. Tá? Então, vamos olhar, sei lá, para o segundo quartil, ou a mediana. Né? Porque a mediana ela é uma medida de posição dos dados. Então, vamos ver o que acontece. Olha só que curioso. Nota que na segunda-feira
né? As pessoas, em geral, dormem bem, dormem bastante. À medida que vai passando a semana, a pessoa vai dormindo cada vez menos, né? Acho que é porque vai acumulando o trabalho da semana e você fica, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para dar conta de tudo? E vai dormindo cada vez menos, né? Até chegar na quinta-feira, que é o dia que você dorme menos, né, em geral. Aí na sexta-feira, quando você vai dormir na sexta-feira, já acabou a semana. Aí você dorme relaxado, né? Aqui, tem gente dormindo quase 12 horas, né? O que é ótimo, muito bem. Tem que fazer isso mesmo. Aí, na sexta-feira, a gente nota essa quebra, né? Da pessoa que dormiu muito. Aqui tem um outlier, foi uma pessoa que provavelmente, eu não sei, né? Talvez essa pessoa tenha ido para alguma festa, alguma coisa assim, nem tenha dormido na sexta-feira. Aí dormiu mais ainda, né? Possivelmente no sábado ela é essa pessoa aqui. Enfim, né? E aí o que acontece depois que chega a sexta-feira? Aí você vai dormindo menos de novo, né? No sábado você ainda dorme bem, né? Bem mais do que ao longo da semana. Aí no domingo já volta a rotina de novo e você acaba dormindo pouco, ou dormindo normal, né? Para poder voltar à rotina da segunda-feira. Então, enfim, eu acho esse gráfico bem interessante, né? Você nota essa quebra aqui, né, de padrão, que é a sexta-feira chegando, o último dia da semana, a pessoa acaba tendo mais tempo para dormir, assumindo que ela não trabalha aos sábados. Enfim. Então, pessoal, é assim que você interpreta. E aí você também tem não só a mediana, né, mas você pode ver também o comportamento desses gráficos. Né? Você nota, por exemplo, que na quarta-feira parece ter menos variabilidade do que nos outros dias. Né? Em geral, não varia muito a quantidade de horas dormidas por pessoa na quarta-feira em comparação com outros dias. Você tem dias em que a distribuição é mais simétrica, por exemplo, no sábado, parece que a distribuição de horas dormidas é mais simétrica. No domingo, essa distribuição já é mais assimétrica, né? Porque aqui, ó, eu tenho, nesse intervalo pequeno aqui, eu já tenho 50% das observações. Nesse outro intervalo aqui pequeno, eu também tenho 50% das observações. Então, a gente vê, nesse gráfico, né, que essa área, apesar de ser menor do que essa área, ela concentra a mesma quantidade do que essa. Então, é porque aqui, ó, eu espero observar algo assim para o histograma. Que aqui tem poucas observações e aqui eu tenho mais observações. Então, essa distribuição é mais assimétrica, tá bom? Bom, então é isso. Bom, agora vamos falar sobre os diagramas de dispersão, em que aqui esses diagramas a gente vai falar mais sobre isso quando chegar na parte de análise de regressão. Mas, tipicamente, é um diagrama que mostra uma variável em função da outra. Né? Então, aqui a gente tem a massa seca, né, ou biomassa da planta. Em função da biomassa da planta, a gente tem o número de sementes. Então, ó, nota que aqui parece ter uma relação bastante linear, né, entre as duas observações. Então, se a gente até traçar uma reta de ajuste, a gente vai ver que os pontos estão bem próximos dessa reta. Então, é porque a relação entre o número de sementes e a massa seca parece ser aproximadamente linear. Bom, esse outro conjunto de dados, eu tenho concentração de nitrato e peixe a cada 75 metros. Né? Então, aqui é a abundância desse long-nose dace, eu acho que é uma espécie de peixe, tá? E essa abundância está sendo medida em número de peixes por 75 metros do rio, né, do stream, contra a concentração de nitrato. Então, aqui não é uma relação tão clara, né? Então, parece que talvez quando aumenta o nitrato, você observa mais peixes. Mas a relação não é perfeitamente, não é aproximadamente linear, bonitinha, igual da outra. Então, esse gráfico, em geral, é para você investigar se parece ter relação entre uma variável e outra, no caso aqui dos peixes, concentração de peixe e nível de nitrato, e aqui número de semente e massa da planta. E
investigar também qual seria essa relação. Será que essa relação é linear? Será que é uma relação quadrática? Será que é exponencial? Será que não tem nenhuma relação? Então, em geral, os gráficos de dispersão servem para isso, para você plotar conjuntamente duas variáveis no mesmo gráfico e saber se tem investigar se tem alguma relação entre elas. Bom, e aí a gente está falando um pouco de relação entre duas variáveis, então aí entra um pouquinho a questão de correlação, né? E aí eu gosto sempre de ilustrar esse conceito que são de correlações espúrias. Deixa eu voltar aqui no chat para ver se alguém colocou alguma pergunta. Não, ainda não. Eu gosto sempre de falar sobre esse assunto, que é correlação espúria. Porque aqui, ó, nesse caso, como os dados estão muito alinhados, a correlação entre a massa seca de planta e o número de sementes, a correlação é bem alta. Aqui, ó, o R2 deu 0,9723. Isso é o valor de R2, tá? R2 é a correlação ao quadrado. Se a correlação ao quadrado já deu 97, 0,97, a correlação em si deve ser maior ainda. A correlação é a raiz de 0,9723. Sendo que a correlação varia entre menos 1 e 1. Tá? Quanto mais próximo de 1, mais perto de ser linear a relação entre as duas variáveis. Então, essas duas estão bem relacionadas. Do ponto de vista biológico, faz sentido elas estarem relacionadas. Mas pode ser que a gente trabalhe com variáveis que não têm nenhuma relação uma com a outra, e isso seja claramente visível, que não existe relação, mas mesmo assim a gente vai lá e calcula um coeficiente de correlação e ele dá próximo de 1. Isso pode acontecer, e é o que a gente chama de correlação espúria. Então aqui eu coloquei um exemplo, tá? Aqui eu tenho duas curvas, a curva em vermelho e a curva em amarelo. Essa curva em vermelho, eu tenho aqui o coeficiente de correlação, que não dá para ver muito bem na tela, mas ele está aqui, ó. 67%. Aqui no meu computador dá para ver de boa. 67%. É a correlação entre a curva vermelha e a curva amarela. E você vê que faz sentido, né? Porque, em geral, quando uma diminui, a outra diminui, quando uma aumenta, a outra aumenta também, né? Aí vamos ver o que representa cada uma dessas variáveis. A primeira, em vermelho, representa o número de pessoas que morreram, que se afogaram, né, caindo na piscina. E em vermelho, a gente tem o número de filmes em que o Nicolas Cage apareceu a cada ano. Então, assim, né, obviamente, não é que o Nicolas Cage está afogando as pessoas na piscina, né, durante as filmagens dos filmes dele. É óbvio que não é isso. Mas, de onde veio isso, né? Isso aqui é um site em que ele tem várias séries temporais bem curtinhas, né? Nota que é uma série temporal curta. Eu tenho de 1999 até 2009. Por ano, né? Uma medição por ano. Então, são poucas medições, né? Aqui, no caso, são o quê? 10 medições, mais 11 medições, né? E aí, ele tem uma base de várias séries temporais para você colocar. E aí, se você fuçar bem, né, você consegue encontrar curvas que são similares, mas elas só são similares por mero acaso, entende? Porque aqui eu tenho 11 observações, se eu enumerar um monte de curva que não tem nenhuma relação uma com a outra, eu consigo achar duas curvas ali que têm um comportamento similar, em termos de quando uma cresce, a outra diminui. Quando eu plotá-las lado a lado, vai dar correlação alta. Mas o fato da correlação ser alta não quer dizer que as variáveis tenham relação uma com a outra. Tá? Esse site é bem legal, é que eu perdi o endereço dele, depois eu vou catar aqui para poder deixar de referência. Eu já fiz isso há muito tempo e eu não lembro, eu tinha anotado onde que eu tinha entrado nesse site para ver essas correlações. Então, assim, é bem interessante. A gente tem outros exemplos. Tem esse aqui, que a correlação é maior ainda, deixa eu forçar aqui, 95% essa correlação. E aqui, no caso, são duas curvas, né? Pessoas que se afogaram depois de cair de um bote de pesca, né? E taxa de casamento em Kentucky. Obviamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas se você botar lado a lado, a correlação é bem alta, 95%. Lembrando que o máximo da correlação
é de 100% quando existe relação perfeitamente linear entre as duas variáveis, tá bom? Então, a lição é essa. A lição é sempre investigar, né, quais são as variáveis que você tá vendo. Deixa eu mostrar, eu queria mostrar uma figura para vocês. Eu gosto de ilustrar ela, até porque apareceu nessas fake news que a gente viu por aí de sobre Covid, né, que foi o que mais apareceu, né? Então, esse gráfico aqui, bom, o exemplo que eu estava dando para vocês é um exemplo que é um exemplo inofensivo, né? É só uma besteira, né? Ninguém vai fazer políticas públicas com base em interpretações daquelas variáveis que eu mostrei. Mas isso pode ser muito sério, pode gerar um problema muito absurdo, né? Que é o caso desse gráfico aqui, que mostra casos de Covid, né, no início da pandemia, lá nos Estados Unidos. Né? Mostra casos de Covid em um dos gráficos, e no outro gráfico mostra localização de antenas de 5G. Aí o que aconteceu? As pessoas usavam esse gráfico, esses dois gráficos aqui para dizer, olha, quanto mais antenas de 5G você tem, mais transmissão de Covid vai existir. O que é completamente absurdo, né? Assim, a gente sabe que não tem nenhuma relação, mas as pessoas divulgam isso e mostram um gráfico, a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, não é mesmo que tem uma... Parece, né, que as antenas as torres de 5G estão transmitindo Covid, né, ou estão ampliando a potencialidade de transmissão de Covid. Isso deu problemas acho que foi no Reino Unido, se eu não me engano. Então, assim, lá no início da pandemia, tinha uma conversa dessas, né, de fake news, né, que as pessoas estavam divulgando esse tipo de informação. E aqui qual o problema? Obviamente, né, é uma variável de confundimento aí, porque no início da pandemia era muito a localização dos casos, né, tinha muito a ver com aonde as pessoas chegavam do exterior, né, porque as pessoas chegavam mais nessas áreas que são as mais populosas mesmo, dos Estados Unidos, a Califórnia, sabe? Então, aqui na Flórida. Né? Então, é óbvio, você vai observar primeiro aonde são esses polos, né, que recebem mais pessoas de fora, onde está a maior concentração da malha urbana. Né? Então, é claro, foi uma Covid que começou se expandindo das áreas de alta densidade populacional urbana e foi se expandindo para as áreas de menor densidade, né? Então, é claro que a gente observar algo assim, tá? Mas isso é meramente confundimento. A gente tem uma variável que está confundindo aí, que no caso é a concentração de pessoas, né, a densidade populacional, que está confundindo com a questão das torres de 5G, porque é claro, onde tem mais concentração da área urbana, mais mais torres de 5G você vai ver na cidade. Né? Enfim, então é só uma coisa mais educacional mesmo. Né? Para a gente ver até que ponto pode chegar, né, o mau uso da estatística e o mau uso de análise gráfica e qual é a seriedade, né, a gravidade desse tipo de coisa. Bom, então é isso. Aí eu tenho mais alguns exemplos de gráfico aqui. Eu queria... Deixa eu ver se eu posso deixar de falar de alguns deles para vocês. Eu vou fazer só mais um, que é esse aqui, e depois a gente vai lá para frente para as interpretações ruins, né, de gráfico. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui também. Então aqui, vamos ver mais alguns gráficos, né? Aqui a gente pode ter uma mistura de gráficos diferentes, em que a gente tem uma curva, né, de série temporal, que era o que a gente estava falando um pouco mais cedo na aula, misturado com medidas de incerteza. Então aqui eu tenho duas espécies, uma que é essa espécie da Daphnia sp, é uma espécie de referência, era como o tecido de referência que a gente estava vendo antes, e a outra espécie é a Daphnia magna. Deixa eu mostrar para vocês o que é essa Daphnia. Ela é esse serzinho aqui, né? É um organismo bem pequenininho, né, microscópico, né, é um ser vivo. É um ser vivo ou é uma célula? Eu não sei, não me arrisco a dizer. Mas, enfim,
é essa criatura, digamos assim. Então, a gente nota que a gente tem a espécie de referência, que é essa, e a magna, né? Então, a gente pode ver, por esse desenho, que o número de indivíduos por litro, à medida que cresce o número de dias, né, ele cresce mais na espécie de referência do que nessa espécie da fininha magna que a gente está olhando. E as larguras dos intervalos? Bom, as larguras desses intervalos aqui, elas medem a incerteza dos dados, né? Então, é como um intervalo de confiança. Se faz um intervalo de confiança para cada dia, e a gente nota que esses intervalos, eles não se interceptam, né? Só no inicinho, talvez. Mas depois eles não se interceptam. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que o real, né, número estimado, né, a média estimada do número de indivíduos por litro é alguma coisa nessa região, no dia 4 alguma coisa nessa região, no dia 5 algum número nessa região, e analogamente para outra curva. Como eles não se interceptam, né, a gente poderia dizer, então, né, que o crescimento da espécie, dos indivíduos dessa espécie de referência é significativamente distinto do crescimento da espécie que eu estou investigando, que é a Daphnia magna. Aí esses gráficos aqui são similares, né? Estimativas pontuais com intervalos de confiança ao mesmo tempo. Aí eu vou passar direto. Esse aqui é a mesma coisa, é um gráfico de barras em que eu tenho medidas de incerteza associadas, de novo, via intervalos de confiança. Então, por exemplo, isso aqui quer dizer o seguinte: se eu comparar Middleton com Milford, qualquer que seja aqui o número de espécies de aves, né? Então, aqui tem uma incerteza associada. Como esses intervalos, esses dois interceptam, não seria estatisticamente diferente, né? A quantidade de espécies de pássaros, né, nessas duas localidades. Mas se eu comparar essa localidade com essa, aí sim, porque não tem nenhuma interseção dos intervalos. Eu estou indo mais rápido, porque eu quero que sobre tempo para a gente falar do R depois. Bom, e aqui tem mais alguns exemplos de gráficos sendo usados de forma incorreta. Alguns com má fé, outros eu acho que simplesmente por falta de conhecimento mesmo. Mas não chega a ser má fé, como é esse caso. Por exemplo, isso aqui é numa revista, né, em que a gente tinha a seguinte pergunta: quando você compraria o seu PS4? Tá? E a gente tem aqui, é um gráfico setorial meio esquisitinho, né, em que os setores eles não vão até no meio. Mas tudo bem, é a mesma ideia. A primeira coisa que salta aos olhos é as classes, né? Elas não têm nenhum comprometimento com o valor numérico. Essa classe é de 21%, enquanto essa aqui, que é de 33%, que é muito maior, né, está sendo representado com um valor menor. Então, ele não devia estar mostrando esse desenho, porque o desenho, ele engana. Se você olhar rápido, né, parece que o que mais tem é essa classe aqui, que é quando tiver jogos mais interessantes. Outra coisa também, a divisão das classes também é muito bizarra, né, porque não necessariamente você tem classes que são excludentes, né? Pode ser que tenha uma pessoa que tenha as duas, esteja em mais de uma classe ao mesmo tempo. Pode ser que alguém vá comprar quando tiver jogos mais interessantes e também quando o preço abaixar, entendeu? Nessas duas aqui. Então, sabe, é totalmente errado, né? As classes não são mutuamente excludentes e os valores numéricos não têm nada a ver com a realidade. Então, era melhor não ter feito nada, só ter posto os percentuais. Mesmo assim, estaria errado, porque tem classe acontecendo simultaneamente. Acabou voando lá para cima. Vamos lá, mais um exemplo. Aqui é em pesquisa, eu acho que é a intenção de votos, a corrida eleitoral 2012, candidatos do Partido Republicano. Então, olha só, de novo, esse aqui é uma aberração assim, completamente, sei lá, não tem palavras, né? Primeiro que não dá 100% a soma das classes, né? Segundo que esse desenho aqui é totalmente bizarro, né? Gráfico 3D ainda, e parece que foi feito à mão. Então, assim, sei lá, é muito estranho. Eu não sei como isso aqui pode ter aparecido em rede nacional. Outro mau exemplo. Aí aqui a gente começa com coisas que provavelmente são de má fé, né? Vamos ver aqui. Então, está dizendo aqui, ó, a revista Time, o Times, né?
deixa as demais para trás. Então, olha o que acontece. Vamos olhar esse gráfico aqui. Aqui a gente tem, ó, vendas e vendas. Aqui a gente tem Times e aqui a gente tem o Daily Telegraph. Se você olhar as duas barras, né, Times é o dobro mais ou menos do que o Daily Telegraph. Mas aí olha os números. 485, 720, 446, 954. Esse número não é o dobro desse, não é mais do que o dobro desse, né? Teria que ser 8 alguma coisa para ser o dobro desse aqui. Mas por que a pessoa fez? A pessoa fez o gráfico começando no 420. Aí é fácil, né? Aí se eu quisesse, eu começava o gráfico do 440, aí a diferença ia ficar maior ainda, né? Eu ia ver só isso aqui. Essa parte aqui não ia estar aparente. Isso aqui acontece muito, muito. Então, sempre tem que olhar se o gráfico está começando do zero. Né? Porque senão, dá esses absurdos aí. Né? Provavelmente, má fé. Mais um mau exemplo. Aqui, ó, mesma coisa. Vamos olhar o tamanho das barras. Ah, esse aqui, bem maior do que esse, né? Mas aí, se a gente olhar... Mas não dá para ver direito. Se a gente olhar os percentuais, 39%, e aqui 35%. É completamente absurdo. Né? Porque, de novo, a pessoa cortou o gráfico no 34, para fazer parecer com que essa barra aqui seja muito maior do que essa outra barra. Então é isso. Prestem atenção quando vocês forem ver alguns gráficos e coisas assim, principalmente, sei lá, na TV, né? O WhatsApp, então, é terrível. Então, já fica atento, porque essa é uma coisa que acontece muito. Assim, se você parar para ver, direto fazer esse tipo de coisa, cortar o gráfico e começar ele a partir de um certo valor, fazer gráfico setorial que os setores têm interseção em comum. Então, são coisas muito loucas mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Essa é a primeira parte em que a gente ia ver um pouco de gráfico, fazer algumas interpretações. A gente viu em detalhe como é que constrói um boxplot, né, como é que interpreta o boxplot também. Né? A gente viu alguns usos de gráfico, né, alguns usos incorretos, falou um pouquinho sobre correlação. Então, essa primeira parte é uma parte mais de interpretação. Tá? Ficou alguma dúvida antes da gente prosseguir? A próxima parte eu vou fazer no R e mostrar como faz alguns desses gráficos e algumas análises aí, que eu acho que vão ser importantes. Se vocês forem ficar na área de pesquisa, né, depois aí da graduação, certamente vocês vão ter que usar algum software para análise de dados, né? E aí, bom, isso aí R é uma boa alternativa, digamos assim. Eu acho, pelo menos. Aí eu vou mostrar para vocês algumas vantagens. Vai fazer uma introduçãozinha. Alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram voltar antes da gente seguir para a próxima parte da aula? Tudo certo, né? Bom, então beleza. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar, vou pegar aqui na pasta os dados que eu baixei. Eu peguei todas as informações que estavam aqui no Classroom, deixa eu mostrar para vocês, que estavam aqui nos materiais para aula e baixei isso aqui tudo, tá? É importante, tentem baixar tudo na mesma pasta, primeiro, para não ficar bagunçado, e segundo, porque a gente vai precisar ler base de dados. Então, a gente vai ler essa base aqui e vai ler essa base aqui, tá? Vai ler as duas bases de dados. Então, é mais fácil se as duas bases estiverem na mesma pasta, porque eu não vou precisar ficar mexendo e trocando o diretório na hora de ler. Tá? Então, só se certifiquem de que vocês têm baixado essa e essa, né, os .r e os .csv, todos na mesma pasta, tá? Dá para fazer se não tiver na mesma pasta, mas é só porque aí a gente não fica muito tempo perdido em coisas, sabe, coisas secundárias, né? Então, vamos lá. Se vocês ainda não baixaram, por favor, façam isso, né? Que aí a gente vai ver pelo R. E agora eu vou seguir, o material que está no aula R, BioEsh, PDF, que é o mesmo do PPTX, mas eu coloquei o PDF aí porque eu consigo mexer. O PDF, ele exibe melhor. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Eu acho que eu já até abri ela aqui.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o RStudio e vou colocar aqui do lado. E aqui vou deixar os slides. Então, nessa parte, a gente vai ver a parte mais prática, né, da aula, em que a gente vai falar sobre análise exploratória de dados no R. Ah, uma pergunta. Vocês usam o R normalmente durante a aula? Usam para fazer a lista de exercícios ou não? Ou é uma coisa mais assim, que ficou para ser feita mais adiante, mas que vocês ainda não pegaram? Vocês usam? Ah, então beleza. Ah, beleza. Que ótimo, que ótimo. Em geral, vocês acham mais fácil fazer usando o R ou usando calculadora ou usando Excel? Ah, o R. Beleza, beleza. Pois é, o R tem os penormes da vida, né? Penorme é a melhor coisa que já fizeram. Se você quiser um pontinho de qualquer coisa, é só você colocar, sei lá, penorme 0,5 e ele já vai dar para você a probabilidade associada. É claro, 7,5 vai dar quase 1. Então não precisa olhar as tabelas, então tem várias comodidades. Até agora, provavelmente vocês só usaram R para funcionar como calculadora, tá? Que já é um bom adianto. Mas a gente vai ver que ele é muito bom também para análise de dados em si, para ler dado, para trabalhar com os dados, tá? Então, ó, essa primeira parte eu vou pular com vocês, porque como vocês já viram, né, então, tipo, vocês já sabem o que é o R, né, já sabem que ele é uma linguagem de programação. O RStudio, ela é uma interface, no caso essa interface aqui, né, em que a gente usa o R por trás para poder rodar os comandos e tudo mais, né? Então a gente precisa ter o R instalado e instalar o RStudio também, para a gente poder rodar o RStudio e fazer nossas contas, né? Aqui eu deixei um pouquinho o ambiente, essa primeira parte eu vou passar muito rápido, porque eu acho que vocês já estão familiarizados, né? Mas qualquer coisa, se vocês tiverem pergunta, a gente pode fazer, não tem problema não. Tá? Então, ó, a gente tem essas quatro áreas. Essa primeira é o script. Aí aqui está um zoom mega alto, porque depois eu vou colocar isso aqui maximizado. Vou fazer o seguinte, deixa eu deixar maximizado, que depois eu mostro o R separado. Porque senão acho que vai ficar muito pequeno. Então aqui você tem as quatro áreas, né? Eu acho que em geral o que vocês mais usaram até agora é a área de script e a área do console. No script você digita, né, as suas observações, as suas contas e o código em si, e você roda ele no console. E aqui, nessa parte, ficam as variáveis que você criou, e aqui ficam as saídas, né, que são os gráficos, a parte dos pacotes, enfim. Então, para executar um script, eu acho que vocês já sabem disso, né? Você digita o comando, depois segue seleciona as linhas de código e aperta Run ou então Ctrl Enter, né? Então aqui, por exemplo, só para ilustrar, eu vou a minha área de trabalho está vazia, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou criar um novo script aqui em branco. Então eu posso fazer coisas assim, ó, sei lá, 3 mais 3, e ele faz a conta, né? Se eu der Ctrl Enter, ele vai rodar lá embaixo. Tá? Então, em geral, a gente escreve o script aqui, porque ele vai ficar salvo, e aí você seleciona ali, dá Ctrl Enter, e ele vai rodar. Ou então, você seleciona a linha, dá Run, também funciona. Em alguns computadores, o Ctrl R também funciona. No meu não funciona, mas é um jeito. Ctrl Enter ou Run. Tá? Se eu criar variável, eu já vou mostrar aqui logo. Se eu criar uma variável, por exemplo, x, e dizer que x é igual a 2, Ctrl Enter, o que acontece? Nessa parte, ele está listando a variável x com o valor 2. Tá? E eu posso usar esse x igual a 2 para fazer conta com ele. Posso pegar o x e somar com 2, aí ele vai dar 4. Tá vendo? Vai dar 4. Eu posso multiplicar por 2, vai dar 4 também. Tá? Minimizei aqui, eu devia ter colocado.
Então, para executar um script é fácil, é só fazer isso. Bom, você pode salvar um script também, né? Eu acredito que vocês já tenham feito isso, talvez, né, ao longo do curso. É que você pode vir em File, Save As, e aí salva o script que você está gerando. Posso vir aqui, nesse script, está vendo? Ele está Untitled 1, aí eu posso vir aqui, ó. A caneta não serve em algumas áreas. Então, salvar como, tá? E aí eu salvo como, sei lá, script teste.r. E aí ele vai ficar salvo para mim. Se eu abrir o script de novo, ele já vai executar. Então, criei o meu script teste, aí eu venho aqui, Open with RStudio, e aí, beleza, abri o meu script. Tá? Isso é bom porque você salva, né, o que você está fazendo. Né? Para, se você quiser mexer de novo, né, você já tem ele salvo lá e não precisa perder o seu trabalho. Mas acho que até aí não tem muita novidade. Né? Aí a gente tem algumas operações que vocês provavelmente já fizeram, né? Adição e subtração, multiplicação, que é esse asterisco, divisão, potência, né? Tipo 2 elevado ao cubo, 2 circunflexo 3, né? Raiz quadrada, exponencial, logaritmo. Aqui você tem diferente, né? E esses operadores lógicos, eles são muito interessantes, a gente vai usar mais à frente. Igual, menor ou igual, menor do que, maior do que. Tá? Então, ó, deixa eu ver se nos exemplos eu tenho alguma coisa com operador lógico. Até tenho. Eu vou fazer esses exemplos aqui bem rápido com vocês. Então, vou pegar aqui. Vou Ctrl A para deletar isso. Então, vou fazer aqui essas contas. Ó. 3 vezes 7, raiz quadrada de 9, 2 ao quadrado igual a 4. Esse aqui é uma coisa um pouquinho diferente. Vou fazer o seguinte. Quando eu digo 2 ao quadrado é igual a 4, isso aqui é uma pergunta, tá? O computador vai encarar como uma pergunta. Então, vou escrever assim, 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Tá? Primeiro, eu vou escrever assim, 2 elevado ao quadrado é igual a 4, eu vou dar Ctrl Enter e vou ver o que vai acontecer. Deu erro, né? Por que deu erro? Porque esse igual aqui é para criar variável. Por exemplo, quando eu faço x igual a 4, ele vai criar a variável x e vai colocar o 4 dentro daquela variável. Se eu pedir x, ó, ele vai me dar o 4. Quando eu coloco um igual só, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 4 e vai jogar dentro dessa coisa que ele acha que é uma variável. Aí ele vai ver e vai falar o seguinte, isso aí não é uma variável, isso é uma conta. Então, como é que eu vou pegar esse valor e vou guardar dentro dessa conta? Não faz sentido. Então, por isso você tem que botar o igual duas vezes. Esse igual duas vezes, ele vai perguntar, a coisa que está do lado esquerdo é igual à coisa que está do lado direito? Então, se eu disser 2 elevado ao quadrado igual a 4, true. Ele está falando, é verdade. Se você pegar 2 ao quadrado, vai dar 4. Tá? Mas você pode fazer perguntas erradas também. 6 é maior do que 3 mais 3? Então, 6 é maior que 3 mais 3? Não, né? Então, se você rodar isso aqui, ele vai dar false. Viu? False. Isso aqui, talvez não seja útil agora, porque é óbvio, né? Você vai olhar isso, é claro que 6 é maior do que 3 mais... Não é maior do que 3 mais 3, né? Então, tem que dar false. Mas lá na frente, a gente vai usar esses operadores lógicos para fazer seleção de partes das nossas bases de dados, tá? Então, por isso que a gente está vendo aqui com calma. Então, mais para a gente completar, né, o 2 menos 2, diferente de 1. Como é que é o diferente no R? Você tem que botar esse acento, esse ponto de exclamação igual, né? Imitando aí aquele sinalzinho de diferente, né? 2 menos 2 é diferente de 1? Ele vai dizer sim. True, tá vendo? Então é isso. Isso é para operações, né, em cálculos básicos. Aí a gente falou
um pouco sobre armazenar informações, que é a história de você colocar valores numéricos dentro de variáveis, né? Então, se vocês lerem com calma, é só isso que está explicando. Tá? Tem essa função aqui que é interessante, ó, que é o ls. Se eu botar, por exemplo, y igual a 5, rodar, tá vendo que ele criou duas variáveis, o x e o y? Né? Aí agora, se eu pedir para ele, né, ls é uma função, ls abre e fecha, e não coloca nada dentro dessa função, e dá enter, ele vai listar todas as variáveis que estão na minha área de trabalho. Listou para mim que eu criei uma variável x e que eu criei uma variável y. Tá? Então, esse ls aqui, ele só lista as variáveis que estão na sua área de trabalho para você usar. Tá? A gente também pode deletar as variáveis. Tá? Para deletar a variável, a gente pode clicar nessa vassourinha aqui, ou então a gente pode usar o comando. Né? Eu gosto sempre de começar meus scripts com rm list igual ls abre e fecha. Esse comando todo aqui, se você der enter, ele vai apagar todas as variáveis da sua área de trabalho. Tá vendo? Agora a área de trabalho está vazia. Então eu gosto de começar meus scripts com esse rm lá em cima. Primeira coisa que eu rodo. Por quê? Porque às vezes eu estou rodando uma análise estatística e tem variável que sobrou de uma outra sessão que eu estava rodando. E eu não quero misturar, né? Uma coisa que eu estou rodando, por exemplo, aqui com vocês, vamos dizer, eu boto x igual a 4, aí depois eu vou fazer uma coisa minha de pesquisa, que aparece um x lá, que não tem nada a ver com 4. E aí, se eu não remover, né, o que está na memória, ele pode dar problema. Então eu gosto sempre de começar removendo e depois começar com o meu trabalho em si. Né? E você também pode remover as variáveis usando aqui a vassourinha. Se eu cliquei, aí ele vai perguntar, você quer remover todos os objetos? Tá, remova. Bom? Você também pode salvar a área de trabalho. Tá? Então, vou rodar tudo de novo. Se eu der aqui, se eu selecionar essa parte que é o console e der Ctrl L, ele vai apagar tudo. Tá? Ctrl L apaga o que estava no console. Mas ele não apagou as variáveis. Né? As variáveis estão aqui. Se eu escrever um monte de coisa aqui, ó, blá, 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 3 mais 3, tá? E der Ctrl L, ele vai apagar o console, mas as variáveis vão continuar lá, tá? Só uma coisa interessante. Então, você pode salvar, se você quiser salvar essas variáveis, né? Você pode salvar a sua área de trabalho. Ela vai pegar, isso vai pegar e vai salvar todas as variáveis que você está usando, tá? E vai salvar com extensão .rdata. Então, se você vier aqui, ó, File, onde é Session, aqui, você vem em Session, e aí Save Workspace As, aí você clica aqui, e ele vai salvar a área de trabalho. Então, eu vou colocar aqui, ó, Workspace, teste, ponto, como é área de trabalho, tem que salvar com extensão .rdata. Ponto .r é o script, é o texto que você vai rodar. E ponto .rdata é um arquivo que tem as variáveis do R lá dentro, as variáveis da sua seção lá dentro. Então, vou fazer o seguinte, eu vou salvar o workspace underline teste ponto .rdata, save. Beleza, ele salvou para mim. Vou fazer o seguinte, eu vou salvar o meu script teste e vou fechar. Aqui eu vou aproveitar, vou deletar todas as variáveis. Vou dar um Ctrl L aqui. Então, limpei tudo. Ó. Meu ambiente está vazio, o console está vazio, está tudo vazio. Aí eu vou fazer o seguinte, agora eu venho aqui e eu vou carregar a área de trabalho que eu acabei de criar. Então, eu venho aqui em Load Workspace e seleciono onde está o meu workspace. O workspace underline teste.rdata. Dou 2 cliques e ele carregou, tá vendo? Ele deu uma mensagenzinha aqui, deixa eu maximizar, dizendo load. Então, ele carregou, né,
essa área de trabalho. Então, está aqui todo o caminho. Está dentro de uma pasta que eu chamei de UFRJ, disciplinas de professor adjunto, 2021, nutrição, blá, blá, blá. Está tudo aqui. E aí, carreguei a área de trabalho e ele carregou para mim os valores, né? X igual a 4, X e Y igual a 5. Então, agora eu posso começar a fazer conta com eles. Né? Posso fazer X mais Y. Sem nem ter criado aqui. Eu não estou nem com o script aberto. Então, ó, já vai dar 9, porque ele já pegou todas as variáveis. Por que isso é útil? Porque quando você estiver fazendo suas análises, né, rodando seus programas, você pode salvar a área de trabalho e aí você vai poder acessar todas as variáveis que você criou, né, durante aquela análise. Então, é bom para guardar estudo de simulação, para guardar informação que vem em tabela depois. Tá? Então, aqui eu estou fazendo um exemplo bobo, em que lá dentro eu só tenho duas observações no x, duas variáveis no x e um y, mas podia fazer com coisas mais complexas. Tá? Deixa eu pausar um pouquinho, porque eu não sei se eu estou correndo muito, e já passou de 10h20, né? Gente, o que vocês acham? Vocês querem fazer mais uma pausa para a gente voltar 10h40 ou eu sigo até o final a partir daqui? O que vocês preferem? Tá, beleza. Então vou pausar. Vê se vocês conseguem acompanhar o que eu fiz até agora. Se ficou muito corrido, tenta pegar o R e rodar essa primeira parte que a gente viu, só para vocês não se perderem, tá bom? Então a gente volta aí 10h40 e aí a partir de lá eu sigo direto até o final, tá bom? Então vou dar uma pausinha aqui.